Bom dia pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um vídeo explicando que dentro do conjunto de todos os polinômios uma variável, existe um polinômio que é o polinômio identificado como elemento neutro da operação de multiplicação. Então, vamos lá. Vamos entender isso, né? Bom, você tem o seguinte, você imagina o seguinte, você tem um conjunto de polinômios, né? Isso aqui são todos os polinômios P, conjunto de todos os polinômios a uma variável, né? Os polinômios P de x. Ou seja, os polinômios expressos algebricamente com a variável x. Muito bem. Dentro desse conjunto que existe infinitos polinômios com essa característica de ser uma expressão algébrica na variável x, existe um polinômio que a gente vai chamar de p de x, um p minúsculo, né, p de x, e esse polinômio ele é o elemento neutro da multiplicação. Dentro de todos os polinômios aqui, existe um polinômio q de x, existe um polinômio r de x, existe um polinômio t de x, né? Existe uma infinidade de polinômios, alguma coisa de x, mas existe um especificamente que é o p de x, que ele é igual a um polinômio que é chamado de elemento neutro da multiplicação. E esse polinômio é o número 1. Certo? Por que esse polinômio é o 1 dentro desse conjunto, né? Porque ao multiplicar um polinômio qualquer por 1, o resultado será o próprio polinômio qualquer este, né? Então, vamos imaginar esta situação com um exemplo. Né? Vamos colocar aqui exemplos, né? Se eu tenho um polinômio q de x escrito como sendo o próprio x, significa, o que isso significa? Isso aqui é um monômio, esse é um polinômio, e em particular é um monômio, de grau 1, né? Grau 1, coeficiente igual a 1. Então, definido q de x como sendo igual a x, nós temos uma multiplicação de p de x por q de x como sendo a seguinte multiplicação. P de x é 1 multiplicado por q de x. Q de x quem é neste caso? Que eu defini nesse caso, pois poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas defini como sendo x. Isso vai ser igual a quanto? Ora, este número 1 aqui, que é o p de x, nada mais é do que um monômio também. Vamos descrever isso aqui, ó. Nada mais é que um monômio. Ele é um monômio. De grau 0. O grau dele é 0. Grau 0. E o coeficiente é o próprio 1. É 1. Mas por que ele tem grau 0? Porque na realidade este polinômio de coeficiente 1 e grau 0, ele é identicamente igual a este monômio aqui, ó. 1 vezes x elevado a 0. Então, este polinômio p de x, ele é exatamente 1 ou 1
vezes x elevado a zero. Por quê? Desde que esse x seja diferente de zero, né? Por quê? Por quê? Porque quando você faz x elevado a zero, qualquer número diferente de zero elevado a zero será sempre 1. Então, o que você tira disto? Tira que 1 vezes x elevado a zero é igual a 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é o próprio 1. Por isso que 1 vezes x elevado a zero é identificado, é reconhecido, ou melhor dizendo, é o próprio 1. Isto aqui é um monômio de grau zero. Por quê? O zero é o expoente da variável x. Então, nós temos um grau zero aqui. Ó. Então, o polinômio p de x, que é 1 elevado a x na zero, ou poderia ser propriamente identificado como sendo desta forma aqui também. Ó. Deixa eu escrever aqui. Como sendo a mesma coisa que x na zero apenas. Né? Apenas x na zero. Poderia dizer que p de x é o próprio x na zero. Mas x na zero é 1. Então, novamente, coincide sendo ser igual a 1. Correto? Então, tá. Então, este cara aqui, o 1 aqui, o que ele seria? Ele seria o seguinte, ó. P de x, vamos escrever aqui em cima, ó. P de x seria x elevado a zero de maneira geral. Este é o polinômio identicamente... é o polinômio do elemento neutro, né? Que é 1. Enfim, mas olha só, se p de x é 1, ele também é x na zero. Então eu poderia pensar assim, ó. Bom, já que ele é x na zero vezes esse x, que é o q de x, isso é igual a quanto? Ora, eu estou multiplicando aqui potências de mesma base. Base x, o expoente deste monômio aqui é 1. E pela propriedade de potências que aprendemos no início do ano, lembramos que na multiplicação de potências de mesma base, você soma o expoente e mantém a base. Então a base se mantém, x, e soma o expoente. 0 mais 1, 1. E x na 1 é o próprio x. Ou seja, veja bem, ó, quando você multiplica o p de x vezes o q de x, você obteve o quê? O próprio x, que é o q de x. Ou melhor falando, né? Vamos escrever assim. Ó. Você obteve o próprio q de x. E neste caso era x. Certo? Então, ao multiplicar um polinômio por 1, o resultado é o próprio polinômio. Vamos ver um outro exemplo. Digamos que eu tenha um polinômio chamado r de x. E esse polinômio r de x ele é escrito na forma 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4. Esse aqui é o polinômio r de x. E aí você toma o polinômio p de x, e p de x é o próprio x elevado a zero ou 1. Certo? Esse é o p de x. Esse é o p de x quando a gente define p de x como um elemento neutro. Ó, definido como elemento neutro da multiplicação. Aí eu quero fazer a multiplicação p de x por quem? Pelo polinômio r de x. O que isso vai dar? Quem é p de x? P de x é x elevado a zero. Vamos fazer isso? Vamos lá. É x elevado a zero
multiplicado. Quem é o r de x? O r de x será 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4. Esse é o r de x. E vamos multiplicar. Como é que multiplica? Você multiplica utilizando a propriedade distributiva. Então lá, x a zero vai multiplicar quem? Multiplicar o 2 vezes x ao cubo, né? Multiplicar o menos 3x quadrado, vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o menos 4. Então, vamos montar essa multiplicação. Vamos lá, vamos montando. Então, seria x na zero, que é 1, vezes 2x ao cubo. 2x ao cubo, menos, essa multiplicação foi menos x na zero, multiplicado por quanto? 3x ao quadrado. Foi mais x na zero, ó, multiplicado por 2x. Foi. E menos x na zero, multiplicado por 4. Vamos ver o que isso resultará. Lembrando que, olha o que nós escrevemos antes. Ó. Que x a zero pode ser escrito como 1x a zero, que é a mesma coisa que 1. Então são três igualdades do mesmo polinômio, do polinômio p de x. Então, nós temos aqui um coeficiente que é 1 para x na zero. Temos um coeficiente aqui que é 1. Temos um coeficiente aqui que é 1. E da mesma maneira temos um coeficiente aqui que é 1. Então, esses coeficientes multiplicarão entre si. Então, 1 vezes 2, 2. E aqui você observa o seguinte, ó, é x na zero vezes x ao cubo. Vamos lá, vamos fazer isso ó, aqui no cantinho. X na zero vezes x ao cubo. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma expoente. 0 mais 3, 3. Ó. Quando você multiplicou, né, x na zero por 2x ao cubo, continua 2x ao cubo. Significa que esse elemento aqui, esse polinômio, ele é neutro. Ele não tem influência nos demais monômios ou polinômios. Menos 1 vezes 3, 3. X na zero vezes x quadrado. Uma multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma expoente. Então, nós temos aqui x ao quadrado. Ó, manteve-se o x ao quadrado. O 3x quadrado. Mais 1 vezes 2, 2. X na zero vezes agora o x. Qual é o expoente do x? É 1. Então, nós temos que x na zero vezes x na 1 é quem? Mantenha-se a base e soma os expoentes. 0 mais 1, 1. E x na 1 é o próprio x. Então fica 2x. Ó, permaneceu 2x. Menos. Aqui, o que é x na zero? Olha só, a gente pode entender dessa forma aqui também. Ó. É 1x na zero vezes 4. É isso que nós temos ali. Não vamos olhar para o sinal negativo agora. O que é x na zero? X na zero é o próprio 1. Então seria 1 vezes o próprio 1 vezes o 4. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Então tudo isso aqui resulta em 4. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos um polinômio. Quem é esse polinômio? Esse polinômio é o r de x. É o mesmo polinômio que nós definimos antes, como exemplo. É o mesmo. Ó. Não mudou nada. Ou seja, multiplicar
um polinômio pelo polinômio elemento neutro, que neste caso é o x na zero ou 1, é o próprio polinômio. Nós multiplicamos por x na zero, mas se nós quiséssemos fazer assim, ó, multiplicarmos pelo, ao invés de x na zero, utilizar o 1, nós faríamos isso. Ó. Vou fazer aqui em amarelo, vai ficar destacado, distinto dos demais. Seria o p de x, que é 1, vezes o r de x, não é? Quem é o p de x? P de x é 1, que é a mesma coisa que o x na zero. Vezes, quem é o r de x? É o 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4. Multiplicaremos por distributiva. Então, 1 vezes o 2x cubo, vezes o menos 3x quadrado, vezes o mais 2x, vezes o menos 4. E isso vai resultar em quê? Isso vai ser igual a quanto? Ora, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 o quê? X cubo. Menos 1 vezes 3, 3. 3 o quê? X quadrado. Mais 1 vezes 2, 2. 2 o quê? 2x. Menos 1 vezes 4, 4. Desta forma, utilizando o p de x como sendo 1, fica mais fácil, né? Então, o que eu expliquei aqui para x na zero, para a gente não esquecer que esse polinômio que é igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação, ele também pode ser compreendido como x na zero. Não podemos esquecer isso, né? E aí, ao multiplicar por 1, isso torna o nosso procedimento operacional, aqui, matemático, aqui muito mais simples, né? Então nós podemos sempre multiplicar por 1. E lembrar que 1 é um polinômio. Um polinômio que é, no caso da operação de multiplicação, elemento neutro. Certo? É isso aí. Então, podemos ficar por aqui. Né? Não esquecendo que este polinômio é o único que é elemento neutro da multiplicação. Né? É o único. Né? Não tem outro. Dentro do conjunto de polinômios há uma variável. Né? E é isso aí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.